Convido os irmãos a que abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21. Faremos a leitura do verso de número 22 até o verso de número 34. Gênesis capítulo 21, versos 22 a 34, dando continuidade às pregações neste livro. Assim nos diz, meus irmãos, a palavra do Senhor. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que me não mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado, daquela mesma bondade com que eu te tratei. Respondeu Abraão: Juro. Nada obstante, Abraão repreendeu a Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe haviam tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque: Não sei quem terá feito isso. Também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois, e deu-os a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão à parte 7 cordeiras do rebanho. Perguntou-lhe Abimeleque a Abraão: Que significam as 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão: Receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. Assim fizeram aliança em Berseba. Levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para a terra dos filisteus. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. E foi Abraão, por muito tempo, morador na terra dos filisteus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, nosso Deus, quero te pedir, Pai, que nesta manhã do teu santo dia, o Senhor me use, Senhor, para a glória do teu nome e edificação do teu povo na pregação da tua palavra. Usa-me com graça na exposição das tuas verdades, naquilo que o Senhor tem a nos ensinar brevemente nesta manhã. Fala com o teu povo, ó Deus, nos instrui nas tuas verdades, na exposição, ó Deus, da tua palavra. Mais uma vez, ó Deus, eu te peço, me usa, apesar das minhas limitações, das minhas dificuldades, que nada, ó Senhor, em mim seja um obstáculo para a clareza, ó Deus, das tuas verdades. Usa-me, ó Deus, eu te peço mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo, o teu bendito Filho. Amém. Meus irmãos, nós temos contemplado na vida de Abraão, na vida daqueles que estavam junto a Abraão também, a graça do Senhor. Temos contemplado na vida de Abraão que o Senhor, o Deus de Abraão, é um Deus que realmente é um Deus fiel às suas promessas. E nós contemplamos, meus irmãos, nas últimas exposições, as promessas do Senhor de que Ele abençoaria Abraão e Sara, sua esposa, com a graça de terem um bebê. Com a graça de que um dia viria realmente aquele que seria o prometido. E o Senhor estava fazendo isso e com frequência repetiu isto a Abraão e Sara. E o Senhor, então, sendo realmente fiel, meus irmãos, aquilo que Ele prometeu, Ele cumpriu. A sua promessa foi cumprida e interessante, apesar dos momentos de incredulidade, falhas e dos pecados de Abraão e Sara, o Senhor levou até o fim aquilo que Ele havia prometido anteriormente. E nós tivemos a graça de ver isto na última exposição, quando o Senhor realmente agraciou Sara com
Isaac. Isaac nasceu. Ele realmente estava agora nos braços de sua mãe, nos braços de seu pai, contemplado por eles. E grande motivo de alegria para Sara. Grande motivo de alegria para Abraão. E deveria ser um grande motivo para todos aqueles que ouvissem sobre o nascimento de Isaac. Todos aqueles que soubessem daquilo deveriam se encher de grande alegria. Deveriam rir-se junto a Sara e a Abraão, porque finalmente o prometido de Deus nasceu. Mas nós vimos que nem todos se alegravam com o nascimento de Isaac. Aquele que deveria ser motivo de riso, inclusive o seu próprio nome significa isto, riso, aquele que ri. Mas o que acontece? O seu filho Ismael, filho de Abraão, ao contemplar Isaac, ele zomba de Isaac. Ele zomba daquele que era o filho prometido. E aquilo realmente era terrível. E aquilo foi visto por Sara e confirmado pelo próprio Deus como uma real ameaça. Ismael seria uma grande ameaça para Isaac, o prometido. Ele estava rindo do prometido. E ele poderia então realmente perseguir o próprio jovem, como a palavra do Senhor nos mostra mais à frente em Gálatas. Ismael perseguia a Isaac. Então Abraão teve de tomar uma decisão realmente muito difícil, mas ele teria de tomar aquela decisão. Ele teve então de despejar, colocar para fora dos seus cuidados da sua casa, Agar, juntamente com Ismael, seu filho. Decisão realmente muito difícil, mas necessária. Aquilo realmente deveria acontecer. E Ismael não teria bênção naquela herança. De forma nenhuma. Isaac sim era o prometido. E então, aquilo acontece e Abraão realmente obedece ao Senhor. Aquilo que deveria ser feito, ele acaba fazendo. Então, meus irmãos, nós chegamos agora a uma segunda parte neste capítulo de número 21 de Gênesis. Quando, mais uma vez, Abraão ele vai se deparar com um homem que, noutra ocasião, ele havia encontrado e coisa boa não havia acontecido ali. Como nós sabemos, Abraão, então, estava peregrinando mais uma vez em Gerar e ele vai, por temor, mais uma vez mentir. Quando ele encontra um rei chamado Abimeleque. Ele pensou que ali naquele lugar, semelhantemente a quando ele estava peregrinando no Egito, ele pensou aqui não há temor do Senhor. Ele mente. E é exatamente este mesmo rei agora que encontra mais uma vez aquele homem de Deus chamado Abraão. E o texto, no versículo número 22 do capítulo 21, nos diz: por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Por esse tempo, meus irmãos, justamente é uma referência àquilo que havia acontecido anteriormente. Justamente naquela ocasião em que Abraão ele celebra ali o seu filho Isaac, que deixou de mamar, foi desmamado, e então depois dele ter de encarar aquela realidade de lançar o seu filho Ismael no deserto, então há esse encontro com Abimeleque e Ficol. É interessante que agora esse homem, o rei Abimeleque, é quem vai ao encontro de Abraão, com o propósito de propor algo a Abraão. É interessante notarmos também que ele não vai só. Ele vai com Ficol, comandante do seu exército. E isso, meus irmãos, provavelmente porque havia algum tipo de temor do próprio Abimeleque. Antes havia um temor de Abraão. Agora há um temor no coração
de Abimeleque. Então ele vai com alguém que é um comandante do seu exército, como que para se assegurar de algo, ou talvez se proteger. Porque ele sabia de algo sobre Abraão e sobre o Deus de Abraão. Ele mesmo vai declarar isto. Disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Deus é contigo em tudo o que fazes. Interessante eles declararem isto. E provavelmente, meus irmãos, eles declaram isto porque o próprio Abimeleque, certamente sabendo disto, o Senhor concedendo àquele homem, na sua velhice, a graça de ter um filho, algo realmente grandemente extraordinário. Mas não somente isto, este rei, ele provavelmente sabia da bondosa mão de Deus conduzindo Abraão em meio à sua peregrinação. Abraão, mesmo com as suas falhas, Abraão, mesmo com os seus tropeços, ele contemplou em Abraão que Abraão tinha junto a ele alguém. E que este Deus era o Deus que havia se revelado, inclusive, a Abimeleque em sonho, dizendo: devolva a esposa de Abraão, porque ele é meu profeta. Ele certamente, diante destas questões, sabendo das histórias de Abraão, vendo o próprio Senhor se revelar em favor de Abraão, em defesa de Abraão, ele logo conclui: o Senhor que apareceu a mim em sonho, ele é com Abraão em tudo o que ele faz. É isto que ele reconhece. Ele vê o Senhor abençoando ali. E então ele se aproxima de Abraão, meus irmãos, com um propósito que nós veremos mais à frente, com uma espécie de tratado de paz que ele quer ter com o próprio Abraão. Porque ele sabe que Deus é com Abraão e que aqueles que estão junto a Abraão são grandemente abençoados. Aqueles que se voltam contra Abraão, contra aquele homem de Deus, eles nunca serão favorecidos de forma alguma. Mas ele vê que o Senhor é com aquele homem. E, meus irmãos, é interessante ele perceber isto. Um homem ímpio perceber esta realidade na vida do próprio Abraão. Contemplar então aquilo, ver a vida de Abraão e pensar: Deus é com ele. E, meus irmãos, eu espero que isso realmente seja o que aconteça conosco também. Que aqueles que contemplam a nossa vida, que aqueles que contemplam a nossa peregrinação, que aqueles que contemplam tudo aquilo que nós experimentamos ou experimentamos hoje, possam olhar para nós e possam dizer também: Deus é contigo em tudo o que fazes. Mas não somente isto. Uma coisa que nós podemos entender também aqui deste texto é que o Senhor, Ele é com aqueles que são seus. É o Senhor que realmente cuida, sustenta, conduz, providencia, guia, protege aqueles que são seus. Isto era o que Abraão experimentava. E um detalhe, apesar dele ser alguém que na sua caminhada e no seu relacionamento com Deus pecava contra o seu Senhor. Revelou durante várias ocasiões incredulidade, mentindo, pecando contra o Senhor, fazendo coisas que realmente, meus irmãos, são desagradáveis a Deus. Mas vejam, o Senhor ainda assim era com ele. E, meus irmãos, essa é a realidade na nossa vida também. O Senhor, Ele é o Deus que está conosco. Obviamente que Ele não aprova os nossos pecados. Dizer que Deus é conosco em tudo aquilo que nós praticamos não é o mesmo que dizer que Deus, Ele está conosco e dando uma confirmação e dizendo: muito bom, meu filho, você mentiu. Muito bom que você fez, viu? Aprovo. O Senhor não aprova. O Senhor não aprovou certamente a mentira de Abraão. O Senhor nunca aprovou a mentira de Sara. O Senhor nunca aprova a nossa mentira. O Senhor nunca aprova o pecado. O Senhor nunca aprova aquilo que é transgressão da sua lei.
Então o Senhor, Ele certamente nunca nos aprovará naquilo que é contrário à sua vontade. Mas é verdade, meus irmãos, que o Senhor é conosco apesar de nós. O Senhor é com você apesar de você. Apesar de você muitas vezes agir com a incredulidade que agiu Abraão ou até pior. Apesar de você muitas vezes até mesmo transgredir e quebrar os seus mandamentos, mas sendo você alguém que pertence a Deus e que, como o próprio Abraão, é um eleito de Deus e que peca contra o Senhor, mas se arrepende dos seus pecados, o Senhor certamente é conosco, ajudando-nos, sustentando-nos e levando a sua obra até o fim, porque Ele é fiel e verdadeiro. Ainda que nós não sejamos sempre fiéis e verdadeiros a este Senhor que nos guia e nos conduz. Nós podemos estar certos, meus irmãos. O Senhor, Ele certamente é conosco. O Senhor, Ele certamente abençoa o seu povo. E nós nunca devemos duvidar desta realidade. Mas muitas vezes nós realmente duvidamos disto. Muitas vezes nós realmente caminhamos como pessoas que, ainda que a palavra nos diga do início ao fim sobre a fidelidade do Senhor e de um Deus que está conosco apesar de nós muitas vezes damos mais ouvidos às inclinações estranhas do nosso próprio coração que nos fazem descrer desta realidade do que a voz de Deus que com muita clareza, explicitamente nos diz isto através da sua palavra. Nós devemos, meus irmãos, realmente ouvir as declarações do Senhor na sua própria palavra e deveríamos nos apegar a elas e sem jamais largar isto. Ainda que nosso coração muitas vezes sugira o contrário, ainda que muitos se levantem e tentem sugerir coisas que são estranhas à sua palavra, nós não temos nenhuma razão para descrer daquilo que a palavra do nosso Senhor nos diz. Devemos então nos apegar a ela e clamar inclusive a Ele, ao Senhor, que nos ajude e nos ajude a nos apegarmos a Ele. Porque realmente nós somos muito fracos e nós somos muito rápidos, muitas vezes, a realmente desconsiderar a realidade de que o Senhor é conosco. Com todos nós que somos o seu povo, estamos no relacionamento pactual com Ele, assim como Abraão estava. Mas é interessante, meus irmãos, um homem ímpio, ele reconhece isto. Ele olha para Abraão, percebe, o Senhor é com este homem em tudo o que ele faz. Porque realmente, apesar de Abraão, a obra continuava, Abraão prosperava, Abraão era bem-sucedido e Abraão então estava caminhando para fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Então o que acontece? Abimeleque, ao contemplar a bênção do Senhor e que o Senhor é favorável sempre a Abraão, ele vai propor algo, verso de número 23. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que me não mentirás. Interessante isto, não é? Por que razão ele vai dizer, jura-me por Deus que me não mentirás? Porque Abraão havia mentido anteriormente. Abraão mentiu para ele. Abraão falou que Sara era sua irmã. Ele então decide pegar Sara e levar para sua casa sem saber disto. Ele era inocente realmente ali. Então aqui, meus irmãos, existe uma espécie de repreensão implícita a Abraão. Não minta para mim mais. Não faça aquilo que você fez, que foi tão desagradável para mim. Porque sobre Abimeleque e sua casa veio o juízo do Senhor. Até que Abraão, então, posteriormente, rogou por ele. Então, vejam como aquilo que ele fez ainda soava na cabeça daquele homem ímpio. E ele, então, repreende a ele. Por favor, não faça isso. Não minta, mais uma vez, para mim. Mas faça o quê? Jura-me.
Ele convida Abraão a fazer um juramento, meus irmãos. E o que ele está querendo fazer aqui com Abraão é um tratado de paz. Um tratado de paz. Ele quer estar num relacionamento de paz com Abraão. Meus irmãos, parece que Abimeleque, ele está consciente, e ele declarou isso: Deus é contigo em tudo o que fazes. É como se ele estivesse consciente. Abraão, ele é o proprietário desta terra. Porque, meus irmãos, nos textos dos versículos anteriores, nós contemplamos a promessa de um filho, e esse filho vem, e aqui é declarado que Abraão é o legítimo proprietário daquela terra. Abimeleque, então, ele está com um temor no seu coração, e ele então quer assegurar algo. E ele quer que Abraão jure aquilo. E o que é que ele quer assegurar? Ele teme que Abraão se volte contra ele em algum momento. Ele sabe que o Senhor é com Abraão. Se Abraão se voltar contra mim, eu padecerei. E então ele quer uma confirmação dos próprios lábios de Abraão de que Abraão não se voltará contra ele. Mas não somente contra ele. Ele quer assegurar paz e tranquilidade para ele e para a sua posteridade. O texto nos diz: não me mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra que tens habitado, daquela mesma bondade que eu te tratei. Então vejam, ele quer então que haja uma bênção e assegurar conforto, segurança, paz para ele e para toda a sua posteridade, e então deseja que Abraão o trate como ele tratou Abraão. Ele tratou Abraão realmente com cuidado, com zelo, sem se voltar contra Abraão. E ele deseja então que Abraão realmente retribua isto com ele. Meus irmãos, Abraão certamente deveria buscar estabelecer a paz. E Abraão era alguém que realmente era um verdadeiro pacificador. E veja, é um convite à paz. Obviamente que há intenções do próprio Abimeleque aqui, não é nisto, ele quer se assegurar de algumas coisas, mas pensemos na questão de estabelecer a paz, né? Que é o que está sendo requerido aqui. Nós devemos ser aqueles que devem realmente buscar paz. Nós somos pacificadores. Obviamente, não paz a qualquer preço, não paz a todo custo. Paz em troca da verdade, não funciona. Então não pode ser a paz a qualquer custo. Mas nós devemos sim buscar a paz com todos os homens, inclusive. Não é isso que nos diz Romanos capítulo 12, verso de número 18. A palavra do Senhor nos ensina isto. Romanos capítulo 12, verso de número 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Naquilo que depender de quem? De você. É como que um convite a esforce-se para ter paz com os outros. Não importa quem seja. Se é crente ou descrente, você deve se esforçar de todas as formas para estabelecer a paz. Abimeleque queria algum tipo de paz. E Abraão é alguém que, com certeza, vai procurar estabelecer a paz ali. E nós vemos então que no final respondeu Abraão: eu juro, eu não mentirei e não me voltarei contra você. Uma outra coisa, meus irmãos, que nós podemos perceber aqui, neste texto, e aí seria tirar alguma lição secundária de alguma aplicação desse texto. Abimeleque, ele procura assegurar para ele e para a sua posteridade uma paz e tranquilidade. Né? Ele está mais preocupado certamente com questões materiais, de vida, de uma região, de um lugar para habitar ali. Nós pensamos nisso e ele pensou não somente nele, ele pensou na sua posteridade. Agora pensemos no aspecto positivo no que diz respeito a nós. O que nós, como crentes, temos procurado assegurar para os nossos filhos. Vocês, como pais, que vocês têm procurado deixar
ou assegurar para os seus próprios filhos. Os homens neste mundo procuram fazer e assegurar para os seus filhos aquilo que Abimeleque provavelmente estava preocupado: terra, conforto, segurança nesta vida. O que é que nós, crentes, podemos e devemos lutar e assegurar para aqueles que são nossa posteridade? Nós devemos realmente buscar, sobretudo, questões espirituais. O que nós podemos e devemos buscar assegurar é, sobretudo, Cristo e o seu Evangelho. Não há nada melhor, não há nada mais proveitoso, não há nada mais elevado do que deixar e assegurar para a sua posteridade a piedade bíblica revelada na Escritura Sagrada do que qualquer bem material que este mundo possa oferecer. Mas por que é que os pais se preocupam aí? Por que é que muitos pais se preocupam nesta vida? Se preocupam simplesmente com as coisas desta terra. E veja, não estou dizendo que as coisas da terra, bens materiais, são ruins. Não são. Podem ser ruins, mas não são. Mas o que você deve realmente buscar, meu irmão, é assegurar para a sua posteridade aquilo que é realmente mais valioso do que tudo neste mundo. É Cristo e o seu Evangelho. Diferente daquilo que os ímpios neste mundo procuram fazer, nós, como povo de Deus, devemos nos empenhar verdadeiramente nisto. Mas aqui também, nesta ocasião, há um convite a Abraão para um juramento. E aqui vai entrar agora uma questão que muitas pessoas acham estranho, porque muitas pessoas falam por aí, isso é muito popular. Você não pode jurar em nome de Deus. Prometer sim, jurar não. Jurar é pecado. Já ouviu isso? Tem gente que diz, jurar é pecado. Você não pode jurar em nome de Deus. Você pode dizer que prometeu alguma coisa, mas jurar não. Mas isso é estranho. É interessante aqui que o próprio Abimeleque vai falar, jura-me aqui por Deus. E jurar em nome de Deus é bíblico. Nós lemos, inclusive, isto aqui no nosso padrão doutrinário. No culto público sobre o juramento. E o juramento, ele é feito em nome de quem? Não é em nome de fulano, de tal, de Beltrano, mas em nome do nosso Deus. O único nome pelo qual se deve jurar é o nome de Deus. Nome que se pronunciará com todo santo temor e reverência. Podemos jurar em nome de Deus e jurando com todo temor e reverência. Veja só. E é exatamente isto, meus irmãos, que nós somos chamados a fazer. Nós juramos. Semelhantemente a Abraão, que foi chamado a jurar e jurou em favor de uma busca de um estabelecimento de paz ali. Ele certamente não jurou pelo que era errado, não. E nós somos chamados, e nós já juramos em muitos momentos, publicamente. E todo juramento que nós fizemos foi juramento feito em nome de Deus. O juramento que você faz quando você está aqui diante da igreja de Cristo, no seu batismo, em nome de Deus. Quando você apresenta os seus filhos para o batismo, em nome de Deus. Quando o homem é chamado a ser um oficial na igreja do Senhor Jesus Cristo, como pastor, presbítero ou diácono, jura em nome de Deus. Quando você se compromete com alguém para o casamento, aquilo é em nome de Deus. E naquela ocasião, nós devemos ser aqueles que estão empenhados em fazer isto com verdade. Com grande sinceridade, mas não somente isto. Com grande reverência e temor, porque o nome que nós usamos é o nome do Senhor. O nome do Senhor que, como nos diz o terceiro mandamento, não pode nunca jamais ser tomado em vão. E como nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina na oração, nós devemos santificar o nome do Senhor. Inclusive nos nossos próprios juramentos. Mas muitas vezes, o que nós fazemos, muitas vezes o que nós e muitos fazem
É corromper, é jurar falsamente. É jurar com mentira. É como aqueles que juram com o dedo cruzado. Eu vou jurar com o dedo cruzado aqui. Não, eu não quero falar isso não. E jura, mas da boca para fora. É assim em muitos lugares. E ainda que muitos não façam isso ali, cruzando os dedos, mas na sua vida eles são grandemente contrários àquilo que um dia juraram. Se você jurou publicamente, seja no seu batismo ou sua profissão de fé diante da Igreja de Cristo, o que é que nós juramos? Submissão a Deus, a sua palavra, submissão à sua doutrina, revelada na Escritura Sagrada, submissão às autoridades instituídas por Deus na Igreja de Cristo, enquanto estas permanecerem fiéis à sua palavra. Isto foi o que você fez, de livre e espontânea vontade. Isso foi o que eu fiz, de livre e espontânea vontade. Como disse alguém, ninguém botou uma arma na cabeça de ninguém para fazer um juramento público. Fizemos de livre e espontânea vontade. E somos chamados então, uma vez que juramos em nome de Deus, e se nós queremos realmente santificar, honrar este nome, é realmente praticar aquilo que nós juramos um dia. Isto, as nossas responsabilidades com a igreja local, vocês têm responsabilidades com a igreja local, vocês juraram isto um dia, compromissos com a igreja, em estar na igreja, no culto à igreja, nos serviços que a igreja puder promover e você puder estar envolvido, nós devemos estar envolvidos em submissão real às doutrinas desta igreja. Como disse alguém, ninguém é obrigado a ser presbiteriano, mas se é presbiteriano, que o seja de fato. Que procure então se submeter às doutrinas reveladas na Escritura Sagrada. Se você um dia jurou publicamente que conduziria os seus filhos no temor do Senhor, que foram apresentados ao batismo, e que você iria então ensinar o Senhor a esses seus filhos a sua palavra, guiando-os no caminho do Senhor, o que é que você deve fazer? Realmente praticar isto. E quando não pratica isto? Você jurou falsamente, da boca para fora, tomou o nome do Senhor em vão. E isto nunca foi agradável ao Senhor. Ou quando você jura e jurou publicamente que seria fiel à sua esposa e você fiel ao seu esposo até o fim, diante de Deus e da igreja. Mas não cumpre com os seus deveres. Não cumpre com aquilo que você um dia prometeu, nos seus deveres em todos os aspectos, no cuidado, pastoreio, condução, assistência nas necessidades físicas, em tudo aquilo que a sua esposa precisa e carece, ou o contrário também. Meus irmãos, jurar em nome de Deus não é brincadeira. Até o próprio salmista, no salmo que nós cantamos aqui, Salmo de número 15, ele fala sobre isto, não fala? Ele fala sobre aqueles que juraram, aqueles que juram, e aqueles que são verdadeiros cidadãos dos céus, cidadão do reino de Deus, são aqueles que realmente procurarão cumprir aquilo que juraram. O Salmo de número 15 nos diz o seguinte: o que vive com integridade pratica justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem o Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. Interessante isto. É aquele que jurou publicamente em nome de Deus, e ainda que ele venha a ser prejudicado de alguma forma, ele é alguém que não se retrata. Ele procura ser fiel àquilo que ele jurou. É exatamente a isto que nós somos chamados. Nós que fizemos juramentos diversos em vários lugares. Fazer o contrário é transgredir a lei do nosso Senhor. É revelação de falta de temor a Deus.
como acontece inclusive com muitos que são chamados para o serviço à Igreja de Cristo. Muitos, não são poucos, são chamados para pastorear igrejas. Publicamente declaram que serão fiéis à Escritura, à nossa fé, às nossas doutrinas. Mas logo após serem ordenados, é como se lançassem no mais profundo abismo do esquecimento aquilo que falaram e procuram passar a viver, praticar e ensinar tudo aquilo que é contrário àquilo que um dia juraram. Como isto é amargo. Alguém que se coloca na posição de alguém que vai conduzir o povo de Deus falando algo e nunca sendo fiel e ensinando aquilo que um dia jurou fazer. Ou vivendo de um modo totalmente contrário àquilo que um dia prometeu viver e fazer na Igreja de Cristo. Não é sem razão os males muitos que nós vemos nas igrejas hoje. Confusão, problemas doutrinários, problemas nas vidas, nas famílias, na integridade daqueles que foram chamados para conduzir o povo de Deus. Justamente por isto, meus irmãos, falta de uma palavra de verdade, de alguém que diz com a palavra e cumpre, de alguém que realmente se porta como um verdadeiro homem ou como uma verdadeira mulher que procura fazer aquilo que um dia prometeu a Deus, diante de Deus e diante do seu povo. Devemos então, meus irmãos, levar com grande seriedade adiante aquilo que um dia nós juramos publicamente diante de Deus e do seu povo. Isto nunca será ruim para nós. Fazer a vontade de Deus nunca será ruim. Cumprir aquilo que um dia prometemos a Ele, segundo a verdade, nunca será ruim. Será, sem sombra de dúvidas, de grande proveito para nós. Nós somos grandemente abençoados nisto. E Deus é glorificado nisto. O seu nome, certamente, é santificado. Abraão, meus irmãos, ele jurou em juramento em nome de Deus. Contudo, verso número 25, a palavra nos diz: nada obstante, Abraão repreendeu a Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe havia tomado à força. Então o que aconteceu? Provavelmente, anteriormente, servos de Abimeleque tomaram um poço que Abraão havia cavado. Era certamente propriedade privada de Abraão. O que acontece? Homens de Abimeleque tomaram aquele poço. Abimeleque, então, depois de ser repreendido por Abraão, ele vai responder: não sei quem terá feito isso, também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Parece que Abimeleque nunca sabe de nada, né? Ele não sabia que a esposa de Abraão era a esposa de Abraão, não sabe que os servos dele tomam as coisas dos outros e tudo mais. Alguns pensam assim: não, talvez seja a jogada de Abimeleque aqui, está com conversa afiada, né? Está dando uma de João sem braço, como algumas pessoas falam. Mas talvez não. Parece que ele realmente, o texto não sugere isso, como diz isso com muita clareza, que ele realmente não sabia do que havia acontecido ali. Servos dele haviam realmente tomado um poço a Abraão. Abraão, então, encontra uma ocasião oportuna para tratar isto. Como se Abraão dissesse assim: olha, gente, fizemos um juramento de paz aqui, agora, né, um tratado de paz, mas temos coisa para resolver. Eu vou deixar isso passar. Aconteceu já faz um tempo, é como se ele estivesse dizendo algo assim: aconteceu já faz um tempo e eu tenho que tratar com você agora. Ele veio tratar hoje. E quando foi que Abimeleque ficou sabendo? Aí o texto vai dizer: não fiquei sabendo antes, você não me disse nada, fiquei sabendo hoje disto. É interessante isto, né? Porque era propriedade do próprio Abraão. Abraão poderia, certamente, na ocasião em que aqueles homens tomaram o seu poço, Abraão poderia se levantar e reivindicar aquilo, não poderia? Abraão poderia realmente se voltar contra Abimeleque e contra aqueles que eram seus e dizer: olha, como é que pode?
Você fazendo isto aqui e tudo mais, e começar a reclamar e então arrumar uma grande desavença. Mas não, parece que Abraão ele esperou o momento oportuno para tratar sobre isto. Ele não foi apressado para reivindicar, inclusive, seus próprios direitos. Talvez, se ele reivindicasse isso, numa ocasião anterior, tivesse até problemas com Abimeleque. A realidade não. É que ele procura tratar aquilo que era seu no momento realmente muito oportuno. Agora é a hora de tratar. Muitas vezes é assim, que temos que fazer realmente. Porque muitas vezes nós somos grandemente inflamados, Se tem uma coisa que a gente consegue fazer rápido, é quando alguém procura fazer algo e tomar algo que é nosso por direito, propriedade nossa, algum bem, algo que para nós é tão querido, o cara só vai tocar aqui na hora assim, dá logo uma mãozada e diz assim, opa, como é que é isso? Não, e começa a reivindicar e briga, confusão, mas nem sempre é o momento mais sábio, oportuno, muitas vezes, de nós reivindicarmos aquilo que é nosso, Muitas vezes até por direito. Isso aqui era de Abraão. Há ocasiões, de fato, que não são oportunas para reivindicar ou para falar a verdade na cara de alguém. A verdade, ela deve ser sempre dita, não deve? Sempre. Aquele que fala a verdade de coração. O salmista vai até falar sobre isto. Mas há ocasiões para falar a verdade. Eu não posso falar a verdade a qualquer momento. De todo jeito, de qualquer forma. Há ocasiões que realmente são oportunas para se falar a verdade a alguém. Porque a verdade dita até mesmo apressadamente ou de modo atravessado, de todo jeito, para outra pessoa, pode provocar, na verdade, um conflito maior, é um problema maior, é uma intriga maior, é uma desavença que não tem jeito de ser resolvida. Mas há realmente, meus irmãos, ocasiões certas, muitas vezes. Às vezes tem que ser dito na hora, por vezes não. Por vezes nós temos que aguardar uma ocasião de fato oportuna para podermos então apresentar aquela verdade com o fim de tratar, certamente em busca de paz e de tranquilidade a fim de solucionar o problema. Abraão está aqui tratando aquilo que precisa ser tratado, porque, meus irmãos, não se trata de um simples poço. Era água. Necessidade para Abraão e para todo... Abraão tinha muitas posses, meus irmãos. Muita gente para tomar água, muitos animais para beber água, mas não somente isto, o poço envolvia não somente a posse de um poço, mas a terra era sua. Meus irmãos, o Senhor havia prometido a Abraão a terra. E aqui está sendo revelado a realidade de que aquilo ali pertence ao próprio Abraão e ele está reivindicando aquilo que é seu por direito. Porque é promessa de Deus para ele. Então o texto continua nos dizendo: tomou Abraão ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque e fizeram ambos uma aliança. Então Abraão aqui ele vai como que inicialmente apresentar a mesma bondade que o próprio Abimeleque havia feito anteriormente com ele também, e ele vai entrar num acordo ou numa aliança aqui com Abimeleque. Versículo 28 vai dizer: pôs Abraão à parte 7 cordeiros do rebanho. Então ele faz uma aliança e então ele vai colocar 7 cordeiras à parte do rebanho. Abraão está estabelecendo os termos do acordo aqui. Ele está colocando aquilo que deve ser apresentado como questões que são garantias para ele da aliança que ele está entrando ali com o próprio Abimeleque. Ele quer também se assegurar de algumas coisas. E ele entra então nesta aliança com ele. Abimeleque, ao contemplar aquela questão das 7 cordeiras, ele parece achar estranho. Ele inicialmente não sabe o que significa aquilo. Ele pergunta: o que significam as 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão: receberás de minhas mãos as 7 cordeiras para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Então veja
Abraão está apresentando garantias e procurando se assegurar de questões também aqui. E ele vai dizer, você vai receber isto, e isto eu vou lhe entregar para assegurar e que você esteja claro diante de você de que aquele poço é meu, de que esta terra é minha. Exatamente isto que ele está apresentando aqui para o próprio Abimeleque. Elas serviriam de testemunho. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. E aqui fica então revelado, depois com a partida do próprio Abimeleque e o seu e Ficol, o seu comandante, que ele aceitou os termos do pacto. E ele concordou que realmente aquele poço, aquele lugar, era de Abraão. Ele concordou, ele não se voltou contra Abraão, ele não lutou contra Abraão, ele simplesmente admitiu aquilo. E é interessante, não é? Era um rei e Abraão parece agir aqui como alguém superior a este rei. Apresentando termos, conversando tete a tete, apresentando realmente aquilo que ele deveria fazer. E então eles fazem esta aliança. E então o versículo 32 nos diz, assim fizeram aliança em Berseba. Levantaram-se Abimeleque e Ficol, o comandante do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. E aquele lugar foi chamado de Berseba. Por que razão? Há sugestões de tradução desse texto. Alguns vão dizer que Berseba significa poço do juramento. Outros vão dizer, e pode significar também, poço das 7 cordeiras, ou poço dos 7, uma referência às 7 cordeiras que Abraão, ofereceu ao próprio Abimeleque. Mas o que parece aqui realmente indicar é que está muito mais associada com a ideia de o poço ou lugar do juramento que eles fizeram ali publicamente entre o próprio Abimeleque e o próprio Abraão. E aquele lugar então se chamou Berseba. Depois que Abraão então consegue ter este acordo muito bem feito com o seu próprio Abimeleque, Abimeleque então vai embora, satisfeito com aquilo que haviam acordado e estabelecido. Abraão então, meus irmãos, vai fazer algo. Depois dele desfrutar daquilo e certamente contemplar a boa mão do Senhor conduzindo tudo aquilo ali, o que é que ele faz? Versículo de número 33. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. Por que Abraão faz isto aqui? Plantou tamargueiras, era uma planta, meus irmãos, desértica, era uma planta do deserto de fato. Uma planta que durava, que resistia grandemente ao sol escaldante, à seca. E ele vai plantar essa árvore, essa plantinha ali naquele lugar, como que dizendo assim, este lugar aqui é meu. Esta terra em que eu estou pisando e estou plantando estas tamargueiras é minha habitação. Terra da promessa que o Senhor havia me feito. Então o que ele diz? Depois de ele plantar isto e então estabelecer a realidade de que aquela terra pertencia a ele, ele vai mais uma vez, meus irmãos, como fez tantas outras vezes, invocar ali o nome do Senhor. Vejam só, aquilo que ele havia desfrutado da bondade e condução do Senhor na vida dele, o conduziu a invocar o nome do Senhor ali. Ele adora a Deus. Ele presta culto ao seu Senhor. E mais uma vez, meus irmãos, ele vai fazer isto, mas é interessante aqui, porque ele vai chamar o Senhor Deus, Yahvé, Javé, de Deus eterno. Ele vai invocar o nome do Senhor, Deus eterno. Ele cultua a este Deus que sempre existiu. É como se ele estivesse mostrando, isso vai ser revelado, daqui a pouco Abraão desaparece.
É como que revelando um contraste entre Abraão, que daqui a pouco vai passar, a sua promessa já foi alcançada de um filho e de uma terra, mas o seu Senhor é um Deus eterno. É um Deus que sempre existiu e sempre existirá. É este Senhor que ele adora. E meus irmãos, o Senhor Deus que é eterno é o mesmo Deus imutável, é o mesmo Deus que nós servimos hoje, semelhantemente a Abraão. A quem nós invocamos, a quem nós adoramos, qual Deus que nós prestamos culto nesta manhã deste dia, agora, neste exato momento? É o Deus eterno. O Deus que sempre existiu e nunca deixará de existir. É diferente de nós, é diferente de mim e de você. Nós nascemos um momento. Passamos a existir. Não somos eternos. Mas o Senhor Deus, meus irmãos, Ele não teve nem princípio, nem terá fim. Este é o Senhor que Ele louva neste momento, e meus irmãos, e nós adoramos a este mesmo Deus agora. O Deus que Abraão invocou há tantos e tantos anos, nós hoje, dia 29 de maio de 2022, adoramos a este Senhor. Meus irmãos, como isto é glorioso. Meus irmãos, como isto deveria tomar o nosso coração de grande alegria e de grande admiração, porque nós hoje servimos a este mesmo Senhor. Este Senhor que você realmente serve, este Senhor que você realmente está adorando aqui, nós devemos nos alegrar e ficar grandemente admirados com isto. E admirados, meus irmãos, também com a glória que nós teremos de adorar eternamente a este Deus, que é eterno. Meus irmãos, nós adoramos aqui hoje, mas um dia nós estaremos na eternidade adorando a este Deus eternamente, sem nunca mais ter fim. Vejam só que não se limita a um momento, não, a nossa adoração a este Deus eterno. É algo que começa aqui e se estenderá por toda a eternidade. É algo que começa aqui e que não terá fim. No dia do Senhor, meus irmãos, como já falei em outras ocasiões, nós experimentamos um pouco daquilo que nós experimentaremos durante toda a glória eterna. Por essa razão, é muito estranho, como já falei em outro momento, nós desejarmos e abrirmos a boca para falar que nós desejamos estar com o Senhor durante toda a eternidade. E falamos isto para todos ouvirem, mas não temos paciência, prazer e vontade, muitas vezes, de estar na casa do Senhor para adorá-lo. Nós desfrutamos um pouco daquilo que desfrutaremos durante toda a eternidade, se nós não temos deleite em adorar o Deus eterno aqui neste tempo. O que é que garantirá a você que você terá grande prazer em adorar este Deus eternamente, num dia e culto do Senhor eterno? Meus irmãos, aqueles que realmente têm prazer e desejam ardentemente adorar eternamente ao Senhor Deus eterno, terão deleite e grande prazer neste culto que prestam aqui hoje. Você tem prazer em adorar o seu Senhor hoje? Você tem prazer em atender a santa convocação do Senhor hoje? Você tem prazer em estar na sua presença hoje? Se seu coração, meu irmão e minha irmã, realmente é tomado de grande alegria por isto, você certamente é alguém que com sinceridade aguarda com grande expectativa o dia do Senhor eterno, quando habitaremos com Ele. Mas nós devemos ter prazer hoje nesta bendita adoração. Você deve sondar o seu coração para ver se o seu coração realmente está voltado para isto. Porque é realmente isto que desejarão, e é exatamente assim que arderá o coração daqueles que são verdadeiros filhos de Deus. Mas vejam, meus irmãos, o texto termina. E foi Abraão por muito tempo morador
na terra dos filisteus. E aqui conclui este capítulo número 21. Ele foi por muito tempo morador ali, naquele lugar, que era terra sua, terra prometida a Abraão. Ele habitou, meus irmãos, no meio daqueles povos e povos realmente estranhos ali, diferentemente do seu sobrinho Ló, sem se envolver com a pecaminosidade daqueles. Mas algo mais, meus irmãos, ele aguardava, que justamente o fazia não se deleitar e não se envolver com as coisas perversas daquele mundo que ele habitava. É porque a cabeça dele estava numa pátria muito superior. Ainda que o Senhor prometesse a Abraão uma terra, ele sabia que a promessa real do Senhor não é simplesmente a terra em que habitavam os filisteus. Era uma pátria e uma terra superior. Não é isso que nos diz Hebreus? Não era isso que Abraão aguardava? Uma pátria celestial, meus irmãos. Ele aguardava a glória. Ele aguardava novos céus e nova terra. Ele aguardava habitar com o Senhor, que ele estava adorando ali naquele momento. Era isto, Abraão não estava apegado, meus irmãos, a um limite de terra geográfico, não. Ele aguardava com grande expectativa esta habitação celestial. Ele é um verdadeiro peregrino nesta terra. Não alguém que desejava habitar eternamente nela. Ele pisava os seus pés aqui, mas a sua cabeça estava no outro lugar. E, meus irmãos, nós, semelhantemente a Abraão, nós somos peregrinos. Ainda que tenhamos um lugar para fincar os pés hoje, ainda que tenhamos um lugar para habitar hoje, nós devemos ser como aqueles que aguardam a pátria celestial. Nós devemos ser aqueles que aguardam os céus e nova terra, onde a justiça habita. Nós devemos ser aqueles que aspiram grandemente por este dia. Nós devemos ser aqueles que clamam, como lá em Apocalipse, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Isto deve ser o nosso clamor, esse deve ser o nosso desejo, esse deve ser as nossas palavras, essa deve ser a nossa oração. Porque a nossa vida não se limita a este mundo, a esta terra, a esta vida. Nós aguardamos algo que é muito mais superior. Essa não é a sua expectativa. Essa é a expectativa do povo de Deus. Essa é a expectativa dos servos de Deus. É isto que nós aguardamos. É por isto que nós devemos aspirar. E podemos estar certos, meus irmãos, de que o Senhor que prometeu a Abraão um filho e cumpriu. Ao Senhor que prometeu a Abraão a terra e a terra estava lá. É o Senhor que nos promete que nós estaremos nessa habitação celestial. Nós podemos estar certos de que nós habitaremos eternamente com o nosso Senhor. Mas e quanto a você, que não conhece a Cristo? Se você não conhece a Cristo, não espere, não imagine que essa pátria celestial ela poderá ser alcançada pelo seu esforço. Você não vai habitar na glória celestial com Cristo porque você é sábio, inteligente, porque você é uma pessoa legal, bacana, porque não faz o que é mal contra o próximo, porque é honesto, porque cuida do seu lar, do seu filho, da sua filha, dos seus negócios. Esses não são meios para a salvação de ninguém. Não são meios através dos quais o homem alcança a graça de desfrutar da pátria celestial com Cristo. É só abraçando aquele que foi oferecido livremente por Deus, pelo Deus eterno. E este é Cristo. Cristo é o único caminho através do qual você poderá ser salvo. O único caminho que levará você até Deus, como diz João, capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Esta é a verdade da Escritura Sagrada. Só habitarás na glória se você crer em Cristo. E quanto a nós que fomos salvos por Cristo, nós devemos bendizer o seu nome hoje,
louvando a este Deus por sua graça, por ter nos libertado das trevas e por hoje nos conduzir para a glória celestial. Um dia estaremos lá com Ele. Amém. Oremos, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, queremos, Pai, dar graças a Ti, pela graça, ó Deus, que temos de Te servir, pela graça que temos de estar com o Senhor, adorando a Ti aqui, neste dia, mas aguardando, ó Deus, com grande expectativa, um dia em que habitaremos com o Senhor durante toda a eternidade. Ó Deus, que esta verdade nunca saia dos nossos corações. Que nós possamos aguardar verdadeiramente isto com alegria, Pai. Porque este dia virá e não haverá nada melhor do que isto. E nós desfrutaremos do Senhor eternamente, do nosso Deus eterno. Louvamos-te, Senhor, por Cristo, nosso Salvador, e rogamos a Ti, Pai, que o Senhor se compadeça daqueles que não conhecem a Ti. Salva-os, Senhor, da miséria em que se encontram. Une, Senhor, estes a nós, para que junto a nós peregrinem para a pátria celestial. É o que te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu bendito Filho. Amém.